Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. Dia. Bora, bora, bora. Bora que hoje tem, galera. Deixa eu pegar essa câmera aqui. Isso aí. Bom dia, bom dia, bom dia. Bom dia. Grande Thales. Bom dia, Léo. Ah, começando aí em 1 minuto, tá? Em 1 minuto, Thales. Deixa eu não atrasar e honrar quem chega no horário. Isso aí. Beleza, vamos lá então, Thales. Deixa eu deixar aqui aberto, caso apareça alguém entrando. Cara, bom dia. Bom dia, deixa eu tirar esse som aqui. Bom dia. Cara, mais uma vez aí, obrigado aí pela presença, acordar cedo no sábado. Não é para qualquer um, não, cara. Tem que estar bem disposto. E hoje eu quero trazer um outro tipo de arbitragem aí. Eu acredito que até em uma aula em que inclusive estava só nós dois, eu falei sobre a arbitragem de Forex, mas hoje vamos esmiuçar isso aí e te mostrar uma das formas de fazer e outras várias formas de serem feitas, tá? Hoje eu vou mostrar, vou te dar a introdução, né, de como que seria a principal, e aí vou mostrar o código para isso, mas vou abrir a possibilidade aí de você, vou te mostrar, aí eu te mostro outras, não te passo o código para isso, e aí deixo na sua curiosidade, no seu desenvolvimento, para que você codifique isso, tá? Cara, qual que é a ideia da arbitragem de Forex entre corretoras? É simples. O Forex, diferente do que acontece, por exemplo, na Bolsa, na Bovespa, né? Não tem uma central de liquidação, não tem uma central de liquidação centralizada, né? Então, ou seja, cada corretora tem o seu próprio pool de liquidez ou acessa o pool de liquidez de alguma instituição financeira. Na grande maioria, essas corretoras elas compram o CFD dos Forex, então elas compram o direito de execução. Um exemplo. Imagina só o seguinte, que os caras vão operar exclusivamente euro contra dólar, tá? Então, o que que esses caras fazem? Imagina no mercado físico, digamos que esses caras comprassem lá uma pancada de euro e uma pancada de dólar a um preço específico, certo? O que que acontece? Então, esses caras, eles têm esse estoque de moedas que ele poderia negociar esse estoque ao preço que ele quisesse. Só que eles fazem isso de forma eletrônica. Então, eles vão até esse provedor de liquidez, compram essa quantidade de CFDs, tá? Isso é só uma das formas, tá? São esses contratos por diferença, que é euro-dólar, o SDJPY, que não tem, por exemplo, a a troca da moeda em si, mas somente a diferença entre elas, tá? Então, quando você opera tipo euro-dólar, tá? Você está operando somente um contrato, não realmente a conversão de um para outro, né? Como se você operasse um índice futuro, né? Você não está comprando toda aquela cesta de ativos, mas você está comprando uma promessa, né? Então, o que acontece? Então, esses caras, as corretoras, na maioria das vezes, na grande maioria das vezes, eles geram o próprio mercado, tá? Então, aquela coisa que os caras falam assim, a corretora
me estopou, ou a corretora, cara, vou te falar que isso aí não tem necessidade da corretora fazer isso, porque o próprio trader do Forex, ele é perdedor na maior parte das vezes, tá? Então, como a corretora gera o próprio mercado, olha que louco que é. A corretora não interage com o mercado real, entende? Porque, primeiro, que ela já tem os direitos de negociação, então, ou seja, tudo que ela está fazendo ali, isso é uma corretora séria, tá? Tudo que ela está fazendo ali, esses contratos ela já adquiriu, então ela pode operar lá dentro. Cara, como se fosse assim, ó, você já tem o dólar, tá? Você pagou R$ 5 no dólar. Se você quiser vender para alguém esse dólar a R$ 1, o problema é seu. Se você conseguir vender a 10, o problema é seu também. Então é isso. A corretora tem ali, ela gera um mercado artificial, tá? Ela gera ali, ela tem o próprio sistema de negociação. Aí, por conta disso, como várias corretoras fazem isso ao mesmo tempo, você tem o mesmo ativo com diversos books diferentes ao redor do mundo. Então, isso abre uma possibilidade de arbitragem gigantesca. E por mais que o pensamento comum seja, puta, nós estamos falando do Forex, cara. Forex é um mercado que movimenta 5 trilhões por dia. Então, isso aí com certeza é uma ineficiência que já é explorada e que não tem espaço. Não é verdade. E outra coisa, eu quero aproveitar aqui para poder falar sobre essa questão de 5 trilhões por dia do Forex, tá? Porque é verdade, mas é verdade de uma certa forma. Quero mostrar uma coisa para vocês aqui, ó, só para vocês entenderem, tá? O que que é esse negócio? Por que que é verdade e não é essa questão de negociar 5 trilhões, até mais por dia do Forex? Porque pensa só o seguinte, as corretoras ou os players grandes, eles fazem uma proteção. Então, pensa só o seguinte, ó, vamos pensar aqui na corretora FXCM, tá? Aí vamos pensar que essa corretora aqui, ela tá liquidando as operações dela, ou seja, ou melhor, ela está utilizando o pool de liquidez do UBS, tá? Beleza, ó, então vou colocar até uma setinha aqui para ficar interessante. Ela utiliza o pool de liquidez, nossa, que interessante, rapaz. Não posso fazer isso? Não. Ela utiliza o pool de liquidez do BS, certo? O BS, por sua vez, ele descarrega essas operações dele, carregava, né, no Credit Suisse, né? Porque o Credit Suisse agora não, coitado. Ele faz o hedge dessas operações dele no Credit Suisse, certo? E o Credit Suisse, por sua vez, faz as operações dele no Bank of America. E assim vai, até o banco XPTO, tá? Até o provedor de liquidez XPTO. Então, o que eu quero dizer com isso? O cara vem aqui e comprou lá 1 milhão, 1 milhão de contrato lá, Euro USD. O cara da FXCM veio e comprou aqui, o que ele fez? Ele manda esse dinheiro para cá, certo? O cara do BS, o que ele faz? Como essa operação aqui, presta atenção, essa operação aqui, ela não é do BS. Essa operação é de um cliente do BS. Então não faz o menor sentido esse cara aqui do BS tomar esse risco. Então, o que acontece, na verdade? Pô, esse cara aqui, como é que eu vou te falar? Ele só está fazendo a liquidação. Então, o que importa para esse cidadão aqui, ó, é o spread, velho. Esse cara aqui, o que importa para ele é o spread. E esse cara aqui já pagou para ele. Ele já pagou o spread, então não faz o menor sentido ele carregar essa operação. Então, imagina só, esse cara veio aqui e comprou essa quantidade aqui. Vamos colocar um contrato aqui, o Euro USD. Esse cara veio aqui e comprou, tá? Aí o cara da FXCM vem aqui, faz aqui, vem e compra desse cara aqui. Então, se ele comprou desse cara aqui, o que aconteceu? Este cara aqui vendeu para ele, certo? Vendeu para ele. Aí o que acontece? Pô, agora o cara do BS está vendido em 1 milhão de contrato de euro-dólar. Mas ele não tem interesse nessa operação. Então o que ele faz? Ele vai descarregar essa operação no Credit Suisse. Ele vem aqui e compra 1 milhão de euro-dólar do Credit Suisse. Certo?
Só que o que acontece? O Credit Suisse é o provedor de liquidez do BS, assim como o BS é o provedor de liquidez da FXCM. E aí a operação ela vai se desenrolando. Aqui o cara comprou, aqui o cara vendeu, comprou, até que vai chegar alguém, até que vai chegar um lugar que alguém que eu não sei quem é exatamente, vai no final das contas ser a contraparte deste cara aqui, ó. Alguém lá na ponta vai ser a contraparte desse cara aqui. Esse cara está comprado, alguém aqui nessa ponta vai estar vendido. Mas olha só, vamos pensar só em 4 corretoras, tá? Então, uma operação de 1 milhão virou aqui o cara negociou certo? Aí beleza. Aí olha só para você como esse trem desenrola. Aqui, ó, vamos fazer aqui o somatório, tá? Então, aqui nós tivemos 1 milhão, FXCM, tá? A operação chegou aqui, esse cara vendeu 1 milhão, tá? Só que este cara também comprou 1 milhão. Então, aqui já teve uma movimentação de mais 2 milhões, tá? Beleza, o que aconteceu? Esse cara aqui teve mais uma movimentação de 2 milhões aqui, porque esse cara ele comprou e vendeu, e assim, vai até o final. Então, ou seja, pensando só em 1, 2, 3, 4 pulos, nós estamos falando com uma operação de 1 milhão virou 2, 4, 6, 7 milhões. Entendeu? Então, assim, falar que o Forex negocia 5 trilhões por dia está correto? Tá. Falar que você tem acesso a toda essa liquidez no mercado está correto? Não está. Não está. Porque na maior parte das vezes, o grande fluxo é entre instituições. É instituição passando risco para outra instituição. Tá? Então, é importante que eu estou passando isso porque eu fui iludido, né? Eu fui um trader iludido, não iludido que alguém me enganou, mas eu fui iludido por muito tempo achando que, putz, cara, isso aqui é o supra-sumo da coisa. Cuidado, Forex é um mercado top, mas não é essa, nossa, 5 trilhões e tal, parará, parará, tá? Então, aqui, voltando aqui a nossa aula, a parte da arbitragem, mas isso, por outro lado, inclusive, olha só que interessante, todo esse movimento aqui, ele gera mais distorção no mercado. Porque o que acontece? Aqui o cara não bate um diretão, certo? Não sei se você, para quem sabe, se vocês sabem, mas, por exemplo, dentro do Mega Bolsa que eu falei na aula passada, tem um tipo de ordem que chama direto. Então você pode simplesmente, por exemplo, você liga para fulano de tal, aqui é o Leonardo do XP. Ah, fulano, beleza, vamos. Seguinte, eu preciso passar, eu tô com uma ordem de Petro aqui sei lá, tô com uma ordem de Petro aqui melhor, vou até fazer melhor. Imagina só, o cara, ele é o gestor de um fundo de investimentos, de 2 fundos, tá? E aí ele quer fazer um ajuste entre as carteiras dele. Ele quer passar 10 milhões de Petro de uma carteira para 10 milhões de outra. Então, o que ele faz? Dentro da corretora, ele faz um direto. Então, ele coloca o cliente que está comprando e coloca o cliente que está vendendo, tá? Mas esse negócio tem que passar dentro do preço do mercado. Então, se o mercado estiver negociando 14,10 na compra com 14,12 na venda, o preço tem que passar aqui dentro, tá? Ou o que o cara pode fazer o cara abre uma ordem de compra de 10 milhões, colocar comprando 10 milhões a R$ 20 e coloca vendendo 10 milhões a R$ 10 e executa essas ordens simultaneamente, tá? Então, o que vai acontecer? Elas vão se cruzar no meio do caminho aí e aí passam direto. Mas dentro do Mega Bolsa tem um atalho para você passar o direto, que você inclusive especifica os clientes, de um cliente para o outro, tá? Às vezes, quem acompanha fluxo aí, às vezes você vê ordem de uma corretora para outra, ordem grande, sabe? Passando o cara fala, nossa, passou uma ordem gigante aqui de uma corretora para outra. Geralmente é só direto, tá? Os caras fazendo ajuste de carteira e isso às vezes engana o cara no operacional do fluxo, tá? Então, no Forex, geralmente isso aqui não acontece dessa forma, tá? Então, os caras realmente operam via mercado. E às vezes esse fluxo tal é o suficiente para que a gente consiga ter um spread positivo no nosso operacional. Como é que é essa questão de spread positivo no nosso operacional? Cara, é simples. Preço A, então vamos pensar aqui, ó, mesmo ativo, tá? Euro USD,
que aqui nós temos a corretora A, vou colocar FXCM, AA, FX. Aqui você tem o euro sendo negociado, em ambas ele está sendo negociado a este valor, tá? Aí o que acontece? Imagina só, tem um evento, abertura de mercado, tal, começa a entrar um fluxo de ordem muito grande, tá? E aí, algum cliente aqui entra comprando a mercado aqui na FXCM e pega e empurra esse preço aqui para 1,07 e 510, tá? Então, o que que acontece? A diferença aqui de um para o outro vai ser um bem pips. Então, estamos falando de 10, passa a ser de dez pips. Então, ou seja, 10 pips, dependendo do lote que você opera, é uma puta de uma grana. É tipo ganhar 2, 3, 5 centavos num trade de opção ou ganhar 50 pontos num trade de dólar ou de mini índice, tá? Então, o que que acontece aqui? Aqui abre uma chance de arbitragem. E o que que é interessante? Essa abordagem aqui, quando abre essa chance de arbitragem aqui, a gente consegue sair, a gente consegue montar a operação e desmontar a operação dentro de corretoras diferentes. Então, ou seja, aqui, digamos que eu tivesse comprado e aqui eu tivesse vendido. Então, por mais que eu tivesse, ou melhor, que vendido e comprado. Então, por mais que eu tivesse comprado aqui a 741 e vendido a 751 com 10 pontos de diferença, pô, eu tô positivo, né? Eu ainda assim, esses ativos, eles estão em corretoras distintas, não consigo liquidar, não consigo bater uma com a outra, tá? Mas o que acontece é que como essa ineficiência, ela é de curto prazo, por conta dessa explicação que eu dei aqui, de uma corretora ir zerando em cima da outra, provavelmente essa diferença aqui deve voltar para esta casa aqui ou até um valor menor, tá? Então nós estamos falando aqui, deixa eu... Às vezes você está perguntando por que eu multiplico por 10 mil, porque é o tamanho do PIB do euro-dólar, tá? Na quarta casa decimal. Então, beleza. Então, olha só. Quando eu montei a operação aqui, ó, quando eu montei a operação, eu estava ganhando 10 pips, tá? Eu recebi 10 pips para montar essa operação. Quando eu saí dela, olha que estava negativo, certo? Eu recebi 10 pips. Quando eu saí dela, desmontando ela, eu recebi mais 3 pips. Então, essa é uma operação que me deu um total de 13 pontos, tá? Então, ó, vamos pensar nisso aqui de forma mais estruturada, tá? Então, vamos levar em consideração aqui todos os pontos que essa operação mostra para a gente, tá? Primeiro, quando eu vou fazer a arbitragem, eu preciso levar em consideração tudo, não só a questão de diferença de preço, mas eu preciso levar em consideração corretagem, tá? O spread aí entre os preços no book, porque, conforme eu falei na aula anterior, o Zorro, ele só considera o bid, ou melhor, o ESC, ele só considera o preço de venda. Então, eu tenho que levar em consideração a compra, ou melhor, o spread. Então, qual que seria a forma de eu calcular de forma eficiente e correta o valor o gatilho de arbitragem neste caso? Vamos lá. O que que acontece? Então, ó, vamos imaginar aqui, preço A, preço B, correto? Então, aqui, então eu tenho o mesmo ativo, vamos pensar aqui, ó, em euro USD. Certo? Corretoras distintas, né? Maravilha.
Eu tenho esse cenário aqui, ó, tá? Então, eu, inclusive, já calculei aqui, eu sei que a diferença de um para o outro, neste caso aqui, ó, tá me dando 11 pips, quase 12 pontos, quase 11 pips, ou melhor, quase 12 pips, desculpa. Como é que eu calcularia qual que seria o valor mínimo para eu entrar nessa operação? Então, pensa só o seguinte, eu preciso calcular a corretagem, certo? Na maioria das vezes, essas corretoras de Forex, elas operam em dois modelos distintos. Ou elas te cobram corretagem, ou elas te cobram spread. Tá? Então, ou seja, ou o cara vai te cobrar, no final das contas, dá no mesmo, dá praticamente no mesmo, tá? Geralmente o cara vai te cobrar 1,4, 1,5 pontos de spread no euro-dólar, tá? Ou o cara não te cobra spread, não tem spread, tá? E aí ele te cobra 1,4, 1,5 de comissão, tá? Então, dá praticamente na mesma, tá? Então, aqui eu levei em consideração que a gente tem corretagem e spread, tá? Então, olha só, o que eu preciso fazer? Transformar, eu preciso transformar a minha corretagem em spread. Como é que eu faço isso? Simples, eu transformo, eu vou utilizar esta formuleta aqui, ó. E o que eu estou fazendo? Só para vocês entenderem, imagina só que eu tenho aqui, ó. Então, imagina só, um lote, para calcular para um lote do Forex, por exemplo, assim, operando lá o microlote que é 1.000, né? Como é que eu transformaria? Quantos pontos que eu preciso para eu ganhar 50 dólares? Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar o quanto eu quero que são esses 50 dólares, certo? Eu vou multiplicar pelo tamanho do lote. É que nesse caso aqui eu estou fazendo isso porque o Zorro é dessa forma, tá? Então, como é que que a gente tem que transformar isso aqui em dados do Zorro? Então, eu vou pegar o lot amount, que está lá nessa tabelinha aqui, ó. O lot amount, tá? Ele é negociado de quantos em quantos? Ah, é negociado de 1.000 em 1.000, tá? Beleza. Então, porque quando você manda a ordem para a corretora, você tem um lote amount 1.000 e você manda ele comprar lotes igual a 1, ele, na verdade, está enviando para a corretora lotes igual a 1.000, tá? Porque você está passando, você está falando assim, quanto que um lote, quando eu chamar um lote, quantos lotes são na verdade? É a mesma coisa do fracionário do integral, tá? Então, ou seja, nós podemos pensar aqui em lote amount como qual é o lote padrão, tá? Qual é o lote padrão? Então, o que eu vou fazer? Eu pego o meu lote padrão, tá? E eu divido por 10.000, multiplico, porque isso aqui virou uma conta de português, porque nesse caso aqui, o 10.000 é o mesmo tamanho do PIB que é o contrário, tá? Se você pegar isso aqui, ó, e multiplicar por 10.000, vai dar 1, tá? Então, eu vou pegar aqui o tamanho do meu lote, tá? Transformo ele em PIB, certo? E depois eu pego o meu PIB e multiplico por quanto que vale um PIB. Ficou confuso, né? Por exemplo, para cada para variação mínima, certo? Quanto que eu ganho ou perco? Ou seja, para movimentação lá na quarta casa decimal, quanto que eu ganho ou perco por microlote, tá? Então, aqui eu ganho 10 centavos, eu ganho ou perco 10 centavos por microlote para cada variação mínima do euro-dólar, tá? Então, ou seja, considerando um contrato ou seja, um microlote, né, tá? Que é o lote mínimo do euro-dólar, se eu quiser ganhar 50 dólares, eu preciso que esse negócio aqui se movimente 50 pips. Então, ou seja, se eu estiver operando de 1.000 em 1.000 no Forex, a cada 50 pips eu ganho ou perco 50 dólares. Tá? Certo? Então, o que acontece? Aqui, ó, eu estou considerando que vou pagar 2,50
de corretagem por ida e na ida e na volta, tá? Então, 1,50 para ir, 1,25 para ir e 1,25 para voltar. Então, ou seja, quando eu abro a operação, eu pago 1,25, quando eu fecho a operação, eu pago 25. Eles chamam isso de round trip no Forex, round trip, que é a ida e a volta completa, tá? Então, ou seja, eu transformei o valor financeiro monetário em preço, em spread, tá? Quanto que isso representa do meu valor. Então, ou seja, como que eu sei que eu tenho uma operação positiva? Cara, eu tenho que pegar o meu spread da compra, eu tenho que pegar esse spread aqui, é a corretagem de A, a corretagem de B, eu somo tudo isso, tá? Esse aqui é o meu custo da operação. Então, se eu fizer isso aqui, ó, se eu pegar isso aqui, mais isso aqui, mais isso aqui, mais isso aqui. Isso aqui é o custo da operação, tá? Se eu de bobo, comprar em uma corretora e vender em outra, isso aqui que eu vou estar, no caso, perdendo. Tá? Vou perder. Isso aqui eu vou... Ou seja, a minha operação, olha só que interessante, para que essa operação seja rentável, eu tenho que ter um spread, ou seja, uma diferença entre o ativo na corretora A e o ativo na corretora B de pelo menos 7,75 pips, para que essa operação seja, para que ela pelo menos empate, tá? Pelo menos empate. Deixa eu ver, então tá aqui, ó. Exatamente, olha, ó, eu falei aqui. Aí o que acontece? Então eu coloco, aí aqui, este valor aqui, ó, vezes 1,5, ou seja, cara, eu quero pagar esses 7 pontos. Putz, eu quero ganhar mais alguma coisa. Pô, vamos falar que foda, né, velho? Pensa só, você vai montar a operação, aí você montou lá, fez todo o trampo e tal, de 11 pontos, 7 ficou para corretora. Foda, né, cara? Foda, né? Lógico que os caras têm todo o risco, mas embaçado, né? Enfim, vamos voltar aqui sem o chororô. Então, olha só, eu preciso que pelo menos eu tenho pelo menos 7,75 pontos para eu empatar. Então, ou seja, a minha operação precisa de mais que isso. Aí eu coloquei, Leonardo, falei, olha, então eu vou colocar uma margem de segurança. Eu preciso que isso seja pelo menos o dobro. Desculpa, pelo menos 50% a mais. Então, ou seja, se eu pago 7,75, puta, eu precisaria ver pelo menos um spread de 11,6 para eu abrir a operação, para poder ficar interessante para mim, tá? Neste caso aqui, ó, o que aconteceu? A gente está tendo aqui uma diferença de quase 12 pontos. Puta, então começa a ficar interessante, tá? Começa a ficar interessante. Aí, olha só para você ver uma outra questão aqui. Aí, eu pego e como eu preciso fechar as operações, eu tenho que fechar as operações. Por quê? Você fala assim, eu poderia manter comprado numa corretora e manter vendido em outra até eu, sei lá, chega um momento que as contas explodem num canto de prejuízo e ganha de lucro em outro. Poderia, se a gente não tivesse a questão de swap. Então, o que acontece? Quando você está comprado, digamos que você tá operando o euro-dólar, né? Você está operando o dólar. Você comprou o euro-dólar. Então, o que quer dizer comprar o euro-dólar? Comprar o euro-dólar quer dizer que você vendeu dólar e comprou euro. Pois bem, se você vendeu dólar, você tinha dólar? Não, você não tinha. Então, ou seja, então você está vendido num contrato que você tomou dinheiro emprestado. Então, ou seja, quando você compra euro-dólar, está dizendo o seguinte, que você tomou dinheiro emprestado em dólar e comprou euro. Agora, olha só, qual que é a dificuldade de tudo isso? Se você tiver aqui uma taxa de juros de 10% e uma taxa de juros de 12% aqui, o que vai acontecer? Só o fato de você comprar euro-dólar, você vai receber essa diferença aqui.
todo dia tem um ajuste, todo dia a corretora te paga o swap. Então, todo dia você fica com essa diferença de 2% aqui, você recebe na conta. Porém, se a diferença fosse ao contrário, todos os dias você paga para segurar esta operação. Por quê? Porque você tomou o dinheiro emprestado, você tem que pagar o juro do dinheiro e o juro que você recebe é menor. E aí, como existe a taxa de intermediação da corretora, se você fica comprado em euro-dólar numa corretora e vendido em outra, o swap que você recebe em uma não compensa o swap que você paga em outra. Então, essa operação sua começa a ficar deficitária. Então, nós precisamos fechar essa operação. Não dá para manter essa ponta aberta. Então, por isso que eu preciso considerar um spread de saída aqui. Então, você fala assim, putz, mas peraí, vamos lá, calma. Então, você está falando para mim que nós entramos na operação aqui com 12, certo? 12, deu 11,9. Aí a gente precisava de pelo menos 7 para a operação ficar rentável. Então, entramos aqui então com 11,9. Desculpa, a gente falava que pelo menos 7,75 para ficar rentável. Nesse caso aqui, nós entramos com 11,9. Então, sobrou 4 pontos. E agora você está falando para mim que você quer, que se você vai sair com 5,8, falando, não, então essa operação aqui ela vai ficar quase que negativa. Quase. Por quê? Porque, na verdade, quando a gente vai fazer... Ó, deixa eu explicar de novo. Se a gente tem um spread nessa diferença aqui, quer dizer que a gente está pagando pelo... Se a gente recebeu para entrar, ó, aqui a gente recebeu 11 para entrar, certo? Recebemos. Então, eu estou falando aqui, olha, eu quero um gatilho de entrada de pelo menos 11,6, tá? Seja pagando ou recebendo, depende, desculpa, sempre recebendo. Eu tenho sempre que receber, tá? Então, aqui nesse caso, quando eu falo 5,8, eu também estou falando em receber, tá? Então, ou seja, eu preciso ter um cenário em que o spread abra e feche ao contrário daí, entendeu? Então, por exemplo, se eu tinha um cenário assim, ó, né, de preço assim, 1,7481, 1,7760, eu estou recebendo 11,9. Então, eu preciso que agora este negócio esteja mais ou menos assim, ó, 7,400. Opa, 1,07,440. Ainda ficou pouco ainda. Então, eu preciso de um cenário assim, ó. Eu preciso que os preços, eles... aqui estava maior que o 1, esse aqui estava menor, esse estava maior. Montei a operação, né? Menor, maior. Então, ou seja, vendi aqui, comprei aqui. Então, eu fiquei com aquele spreadzão positivo. Para eu fechar, esse preço aqui ele tem que ser menor, esse tem que ser maior. Então, não basta só dar uma reduzida, o negócio tem que trocar. Uma ponta tem que subir e a outra ponta tem que descer. Então, se um era menor, o outro era maior, agora esse tem que ficar menor, esse tem que ficar maior. Então, pensando aqui, ó, cenário de entrada. Entramos a 1,07481. Ativo A, ativo B. Entramos aqui a 1,07610. Então, a diferença aqui. Aqui, ó. Então, essa operação aqui, nós recebemos 12 pontos, 12,9 pontos para montar ela. Na saída, tá? Vamos pensar aqui no mesmo cenário aqui. Não basta, meus amigos, não basta, por exemplo, assim, você tem um gatilho de saída de pelo menos 5. Isso aqui é um ponto, se você pensar assim, que os preços não se cruzam, essa operação, ela dá entrada e saída automaticamente. Concorda? Porque se eu tinha, era 12 para entrar, ia pelo menos 5 para sair, mas na verdade, quando eu vou sair, se eu recebi 12, então se o sinal da diferença aqui foi positivo, na saída o sinal da diferença tem que ser negativo. O que isso significa realmente? Significa isso aqui, ó. Entendeu?
Se esse ativo aqui era maior, esse aqui vai ter que ser, ele vai ter que ser menor na próxima, na saída, para que eu receba e receba, receba e receba. Por quê? Olha só, porque o custo de eu montar essa operação é 7 pontos. Toda vez que eu abrir, montei, buf, 7 pontos. Entendeu? Deixa eu ver se nesse caso aqui é 7 pontos para tudo. Deixa eu ver uma coisa, se eu não estou falando besteira. Gatilho de entrada, tá, 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 tá. É isso mesmo. Montei a operação. Tuf, aqui, ó. Montei a operação, tal. 7 pontos, 7,75 pontos, certo? Então, ou seja, desses 12 aqui, ó, vamos lá. Desses 12 aqui, eu fiquei com 5, certo? Aí o que acontece? Agora, aqui, olha só, eu recebi 20, certo? E paguei 7. Então, no total, essa operação aqui, neste caso aqui, ela me deu 17 pontos, mas isso aqui é um cenário quase que imaginário, tá? Você tem uma diferença como essa. Então, a gente vai ver cenários como esse aqui, ó. Ó, cara, eu vou te falar, bicho. Pensa só. Se você faz essa operação aqui, vamos pensar que nós estamos falando de 11 pontos por microlote, então, ou seja, eu recebi $1 aqui para montar essa operação. Fui e voltei para ganhar $1. Mas isso nós estamos pensando no menor lote possível. Aí aqui, como o Forex tem essa questão de liquidez, então o que eu te falo? Um microlote, você vai ver que é 1K. Qual que é o lote padrão do Forex? O Forex grande. Isso aqui é o mini Forex. O Forex grande é de 100K. Então, você tem liquidez no Forex, você tem liquidez para operar até 10 contratos do grande. Tá? Então, nós estamos falando que isso aqui, ó, isso aqui poderia ser vezes 1.000. Então, a gente poderia falar que, né, eu posso te falar que nessa operação eu estou entrando para ganhar pelo menos $1.000. Tá? Fala, cara, essa operação aqui vai acontecer com frequência? Bicho, vamos pensar aqui claramente, assim, né, de forma real, tá? Sem ilusão do é, rico overnight, tal. Quanto que tá o SD DRL? 4,87. Então, nós estamos falando de R$ 5.000 por, por, por operação, tá? Vamos ser até mais, não, vamos, pô, já que a gente tem a possibilidade, nós entramos para ganhar essa grana aqui. Cara, puta, digamos que essa operação aqui ocorra 2 vezes por mês. Estamos falando de 11 pau. Vai resolver a vida de todo mundo? Lógico que não. Absolutamente não. Mas 11 mil, bicho, é 11 mil. Entendeu? 11 mil, compra um monte de coisa. E aí o que acontece? Essa operação aqui, ela vai acontecer mais vezes, por quê? Ó, digamos que, vamos pensar que ela aconteceu 2 vezes para o euro USD. Para o euro USD. Vamos pensar aqui em FXCM. Então, nós estamos falando de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então, nós estamos falando de 10 ativos. Se a gente tiver 2 operações de cada um por mês, a gente operando esse lote aqui, nós estamos falando de R$ 113.000. Então, beleza. Então, você está falando para mim que eu vou pegar esse código aqui, vou ligar, vou ganhar R$ 113.000? Pode ser. Qual que é o grande problema deste operacional aqui? Eu não lembro quem até já levantou essa bola, se foi o Thales, mas é o seguinte, cara, eu tenho uma corretora na Austrália e eu tenho uma corretora em Londres. Via de regra, tá? Via de regra. A maioria das corretoras,
a maioria das corretoras tem uma filial, ou mesmo que a corretora seja da Austrália, a corretora tem uma ponta de liquidação em Londres. Por quê? Porque Londres é o maior mercado de moedas do mundo, tá? É o maior. Tanto é que, antes dessa questão do Brexit, esse foi um dos grandes problemas do Brexit, porque o coração financeiro da Europa estava em Londres, tá? Então, por exemplo, ó, FXCM, né? Deixa eu ver uma coisa aqui. Ó, eles têm uma sucursal em Londres, tá? Londres, se você pegar aqui, por exemplo, Pepperstone, cara, Pepperstone. Pepperstone é uma corretora da Austrália. Cara, eu operei muitos anos com esses caras aqui, muitos anos. Beleza. O que acontece? Pepperstone, corretora da Austrália. Ó, onde que tá aqui, ó? Os caras estão na Austrália. Vamos ver. Pepperstone, London. Beleza. Os caras também têm uma Pepperstone em Londres. Então, ou seja, o cuidado que vocês vão precisar é o seguinte: o cuidado que vocês vão precisar é quando vocês forem abrir as vossas contas, abram sempre na filial que é de Londres. Então, ou seja, vocês vão estar operando no mesmo lugar, no mesmo lugar. Aí, galera, o que que vai acontecer? Vocês vão precisar fazer uma pesquisa sobre VPS, tá? Esses caras aqui, ó, a Contábil, esses caras aqui, eles são alemães. Você vê que eu tenho uma coisa com alemão, né? A família da minha mulher é tudo de alemão, enfim. Esses caras aqui, eles têm uma coisa interessante, que você consegue escolher aonde você vai, quer ver? Você consegue escolher aonde que você vai, olha só, aonde que você vai e o seu VPS vai ficar. Alemanha, Reino Unido, que é o nosso desejo aqui, tá? Então você pode ver que é até um pouquinho mais caro aqui, tá? E aí, outro lugar também, que esse que tem muitas corretoras, muitos lugares, é em Singapura, tá? Então, essa questão aqui, ó, eu vou mostrar o código para vocês daqui a pouco. O código, ó, galera, de verdade, o código neste cenário aqui é o menor dos diferenciais. É o menor dos diferenciais, tá? Até porque, puta, bicho, qual que é a dificuldade da gente fazer isso aqui? Nenhuma. O que vai mandar aqui é infraestrutura, tá? Então, ou seja, neste caso aqui, o que vai mandar é a sua capacidade, tá, de conseguir deixar a sua máquina mais próximo possível da central de liquidação, ou seja, da corretora. Então, aí vai valer o quê? Vai valer o empenho de cada um dos senhores de entrar em contato com a corretora, de entender onde que fica, onde que está, parará, parará, parará. Então, falou, aonde que é o LP de vocês, que é o Liquid Provider? Fica onde? Onde que ele liquida, tal, não sei o quê. Qual que é a latência e tal? Então, não tem uma regra, né? Vocês vão precisar se informar, tá? O que eu digo é, cara, procurem a filial ou de vocês que está em Londres. Essa corretora aqui, ó, CCC Forex, aqui, ó, CCC. Cara, essa corretora aqui, será que é essa, velho? CCC, vamos ver, CCC Forex Chile. Vamos ver. Cadê o site dos caras, velho? Vamos ver aqui uma coisa aqui. Vamos ver se eu tenho. Se meu Skype está aberto aqui. Deixa eu ver uma coisa aqui.
City Creditor Capital. Esses caras aqui, velho, por que que eu tô falando desses caras para você aqui? Depois eu vou até passo o contato do cara. Esse cara aqui, eu conheci o cara da corretora, tá? Esse cara aqui, eu conheci ele. E aí, a última vez que eu falei com ele, eles estavam montando uma central de liquidação em Londres, cara. CCC Capital, vamos ver uma coisa aqui, tarará, tarará, About Us. CCC Capital London. Eu vou conversar com ele depois, porque esse pessoal aqui, o que acontece? É, eu sei que eles operam direto no mercado, entendeu? Esses caras, eles operam direto no mercado, então eles não geram a própria liquidez deles, eles liquidam direto no, no liquid provider, ou seja, eles não criam mercado virtual. Esses caras aqui, ó, a FXPig, eu não sei como é que tá hoje em dia. Vamos ver. Esses caras aqui, eles têm uma coisa muito boa. O que que acontece? Eles também, você tem a opção de você liquidar direto, de você escolhe. Você pode escolher, é, ou você opera no mercado simulado deles, ou você opera direto, tá? Tá vendo, ó? Os caras têm mais de 20 bancos e central de liquidação, de provedor de liquidação, onde eles passam as operações. Tururu, tururu. Ó, isso aqui, lembra que eu falei do negócio de comissão? Tá vendo? Ó, aqui, ó, tá vendo aqui? Ó, é o preço cru, ou seja, o preço que vem do provedor de liquidez, e aí mais uma comissão. Então, isso aqui é o melhor cenário possível para a gente. Olha só, spreads from, não tem spread, tá? Não tem spread, tá? Comissão, $4 por lote. Então, aqui, ó, comissão, $4. Então, tá vendo? Eu preciso de pelo menos 8 pips aqui. $4 por lote. Tarará, tarará, parará, parará. Ou aqui, tá vendo? Ou 0,9 de spread. Então, vamos pensar aqui, ó. Vamos tirar aqui comissão 0, spread 0,9. Só que aí é 0,9. 0,9. Aí eu passo, meu amigo, olha só que beleza. Eu preciso de pelo menos, aí olha só como cai pra cacete, 1,8. Por mais que aqui fosse, o spread aqui fosse vezes dois, olha só, para minha operação ser viável aqui, eu preciso de pelo menos 3,6 pips, tá? Per lot size. Só que aqui é o seguinte, ó, 0,4 por lote. Então, nós estamos falando de que isso aqui, na verdade, é 4 por lote. Então, isso aqui, ó, vai dar praticamente a mesma coisa, porque ele está falando $4 por lote. Nós estamos operando aqui o micro lote, tá? Então, ou seja, puta, legal, cara. Aí o que acontece? Então, a busca incessante aqui vai ser por corretoras de Forex para que comportem essa operação. Ah, então eu vou sair abrindo conta? Cara, quando você encontrar uma corretora de Forex, você vem aqui, ó, digita FXPig, por exemplo, Scan. Aí tem esses caras aqui, ó, Forex Peace Arm. Eles sempre tem um review aqui com post dos clientes e tal. O cara falando, isso aqui é golpe ou não? Tá? Ó, tá aqui, ó. 5 estrelas e tal.
tem 73 reviews, 4,29 a nota. Ó, e aqui você vai entender, ó, o cara está reclamando aqui que sumiu US$ 1.900 e tal, parará, parará. Mas o que que acontece? Tem uma reclamação recorrente de Forex, que é o que acontece? Ah, os caras, a corretora está fazendo stop hunting. Cara, eu acho, eu uma vez tive um problema como esse na Pepperstone e entrei em contato tal, e realmente os caras tinham aberto um spread lá, mas os caras reverteram a minha operação. Então, enfim, cara, eu tenho as minhas dúvidas, tá? Stop hunting é, por exemplo, você deixa o stop na pedra lá e a corretora vem, abre o spread, te stop e a operação volta. É por isso que quando você opera no Zorro, olha que interessante isso aqui, ó. Quando você opera no Zorro, você vai ver uma coisa legal aqui, ó. O stop, tá? O stop, ele não é enviado para o mercado. O Zorro não envia o stop para o mercado. O stop do Zorro é um stop dentro da plataforma. Então, ou seja, ele não. Se você colocar um stop lá no MetaTrader, você não vai ver o stopzinho lá. Tá? O que você vai ver com certeza é, por exemplo, tem essa questão aqui do stop factor. Quer ver? Aqui, ó. Ó, que eles inclusive colocaram aqui entre aspas, tá vendo? Que prevê o stop hunting. Então, o que que ele está falando é o seguinte: ó, quando você coloca um stop factor de 1,5, que é o padrão deles é zero, ou seja, ele não envia o stop para a plataforma. Mas digamos que você é um cara que você quer enviar para a plataforma. Se você colocar um stop factor de 1, o que que vai acontecer? Se você colocou o preço, o seu stop a 1,10, ele vai enviar esse stop lá no MetaTrader, vai estar lá 1,10. Tá? Se você colocar um stop factor de 1,5, o que ele vai fazer? Ele vai enviar esse stop aqui a 1,05. Na verdade, ele vai enviar esse stop aqui a 0,7. Então, ou seja, ele vai manter um stop lá, só para que, digamos, acontecer um cenário catastrófico. Porra, se bem que aconteceu um cenário catastrófico, se você fosse estopado a 0,73, já foi o dinheiro da conta, né? Mas, enfim, é só para que exista um stop de segurança. Mas o Zorro não envia stop, tá? Então, isso já até para, às vezes, esclarecer que alguém vai começar a operar e tal, não envia stop, tá? E eu acho isso super interessante. Essa sacada dos caras aí foi sensacional. Então, pessoal, busca por corretoras, tá? Principalmente por corretoras que tenham filial ou a matriz seja em Londres, tá? E aí o que que vai acontecer? Vocês vão perceber que vocês conseguem operar com uma alavancagem gigantesca no Forex. Tá? Você vai ver que você consegue operar com uma alavancagem, cara, bizarra, de 500 vezes, tá? 500 vezes. Vamos ver aqui. Tarará, accounts, trading. Tá. Olha que interessante aqui, cara. Você consegue escolher o tipo do feed de preço que você vai receber, tá vendo? Ó, leverage, 500 para 1. Tá. Então, provavelmente, essa corretora aqui não está em Londres, tá? Não está em Londres. Tarará, tarará, tarará. Lá, Lies Lake, tarará, Geórgia. Onde será que é isso aqui, cara? Ó, tá vendo? Tá vendo? Essa corretora aqui é um problema, cara. Porque, olha só, o endereço dos caras é praticamente dentro de um lago, tá? Então, uma outra coisa que vocês precisam atentar é, por exemplo, foi lá no FXPig e tal, tudo mais, desculpa, no Forex PCI, mas vocês precisam sempre dar uma olhada no endereço, ó, República Vanuatu, tarará, 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 headquarter, tarará, vamos ver.
Não, tá vendo? Os cara estão registrados numa ilha lá na puta que pariu. Então, pô, isso aqui é problema. Por quê? Porque se acontecer alguma coisa com vocês, vocês não têm para quem reclamar, tá? Então, às vezes, pegar uma corretora não maior, mas vocês vão ver que quando você pega uma corretora que ela está em Londres, vocês vão ver que a alavancagem dessa corretora geralmente não excede 30 vezes, tá? Não excede 30 vezes. Hyperstone Pro, maior alavancagem, taranã, taranã. Ó, quando você, olha que interessante isso aqui, cara. Quando você passa tipo quando você vira investidor qualificado, os caras te dão a corretagem de novo, te dão a alavancagem de novo, tá? Vamos ver aqui em Londres, Pepperstone, London. Eu sei que teve uma época, eu não lembro quando que foi, que os caras fizeram uma regulação grande no mercado de Forex e, cara, que você não conseguia operar mais de 30 vezes. Cara, que 30 vezes já é, puta, já é suficiente, né, cara? 30 vezes Pepperstone UK. Né? Ó, eu falei, limitação de alavancagem, 30 vezes. Então, cara, quando você pegar aqui uma corretora que está te dando 30 vezes aí de comissão e tal, puta, cara, geralmente esse cara está em um endereço interessante. Olha só o endereço do cara. O cara está lá em Londres, tá? Então, assim, é igual a história. Por que eu tô falando isso? Tem muita gente que fala assim, Forex é golpe e tal, não sei o que, bicho. É o seguinte: no Brasil, todo ano tem pirâmide. Todo ano o nego perde dinheiro, perde casa, perde carro com pirâmide e a culpa é da pirâmide. Pô, não é da pirâmide, né, velho? Tá? Então, vamos pro código aqui. Então, vocês vão ver que esse código aqui que eu escrevi é exatamente a mesma coisa desse código que está aqui, tá? Isso aqui que está aqui. Mesma coisa, tá? Mesma coisinha. Então, vamos passar agora para as configurações do Zorro, tá? De modo que a gente consiga operar isso utilizando o que é o sistema. Primeiro, nós precisamos configurar, eu inclusive falei isso na aula passada, eu me adiantei, mas nós precisamos configurar nossa lista de ativo para que ela comporte operar em corretoras distintas. Como é que nós vamos fazer isso? Ó, vamos lá, galera. Puta, velho. Posso falar uma coisa para vocês? Eu gosto muito de Forex, cara. Muito mesmo, porque Forex é um mercado diferente do mercado brasileiro aqui, que é um mercado fácil, é um mercado que, puta, que quando você ganha dinheiro, quando você acha uma ineficiência, você consegue ganhar de lote, entendeu? De muita grana, porque não tem ninguém te bloqueando e tal, você consegue alavancar, enfim. Então, a alavancagem, ela é uma faca de dois gumes, né? Ela, na maioria das vezes, ela destrói o pessoal, mas quando você, cara, quando você encontra uma ineficiência real, mano, você pode, entendeu? Pô, você põe lá US$ 1.000, o cara te deixa operar 30 vezes, você opera com 30 mil, então 1% que você faz lá é 30 vezes, é 30%, entende? Então, o que nós temos que fazer? Nós temos que configurar as corretoras. Então, nesse caso aqui, ó, tá vendo? Eu estou operando com duas corretoras, a FXCM e a AFX, tá? Então, aqui, ó, configurei, tá? Vocês estão vendo aqui, corretora um, corretora 2, tá? Corretora um, corretora 2. E aí, o que que eu faço? Olha o que eu fiz aqui, ó. Eu coloquei Euro USDA, mas eu poderia ter sido mais safo, né? Poderia ter colocado aqui a FXCM e a AFX. Lembrando, né, que o que vai aparecer aqui em name é somente o visual, que é o que a gente vai ver. O que conta mesmo é aqui, ó. Então, olha só que interessante. Neste caso aqui, eu posso especificar a corretora que vai operar, tá? Deixa eu até ver uma coisa louca aqui, se eu não me engano, aqui, cara. É... Asset list. Asset list. Tararã, 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 tararã. Symbol, 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 symbol.
Então, para o mesmo ativo, você pode receber cotações ao mesmo tempo de 3 corretores diferentes. Receive price, receive price, separate by exclamation marks and beleza. Então, ou seja, eu posso na mesma linha aqui, tá? Só separando aqui, por exemplo, por uma exclamação, ter 3 ativos distintos. Então, ou seja, eu com uma ordem eu conseguiria operar 3 ativos ao mesmo tempo, tá? 3 corretoras ao mesmo tempo. Ou, olha só que interessante, ou eu poderia, olha só, cara, não vou deixar isso aqui para uma outra aula, mas só para dar uma estigadinha. Eu posso criar um índice aqui, tá? De até 3 ativos. Então, eu monto uma ordem de um ativo, ele opera 3. Tá? Mas vamos lá. Aqui, ó, quando eu quero especificar qual corretora que eu estou operando, a abordagem é essa aqui, ó. Coloco o nome da corretora, qual que é o nome da corretora correto? O nome da corretora correta é o que eu coloquei aqui, cara, tá? Em name, FXCM. Tá? Então tá aqui, ó, FXCM, FXCM, tá? AFX, AFX, beleza? Então tá aqui, ó, vamos lá. FXCM, AAFX, certo? Então tá aqui, ó. Então o que que eu estou fazendo? Olha só, aqui a gente está operando on tick, tá? Mas lembra que eu falei que a gente precisa iniciar no run. Então eu preciso avisar o Zorro o que que eu estou fazendo. Tá? Mesma coisa da aula passada, tá? Chamei o ativo A, chamei o ativo B, avisei para ele rodar, para ele, falei quando eu ponho 7 ticks, eu estou falando o seguinte, roda essa função aqui, irmão, tá? Aqui, ó, tick time igual a 1, ou seja, de 1 milissegundo ele vai tá rodando, tá? E aqui eu estou especificando a lista de ativos. Essa especificação de lista de ativos aqui, ela é opcional, tá? Porque se eu, aqui, ó, em accounts, digamos aqui, eu passei aqui, eu não coloquei a lista de ativos da arbitragem, eu coloquei da corretora, tá? Então aqui eu posso, o que eu quero dizer com isso, pessoal? Às vezes parece que fica meio. Quando eu selecionei aqui FXCM, os ativos que vão aparecer aqui são os ativos que estão dentro da lista Assets FXCM. Se eu fizer esse cenário aqui, ó, Assets, qual que é o nome do negócio? Assets ARB. Assets ARB. Aqui aparece os ativos conforme estava na nossa lista lá, tá? Aqui, ó. EURUSD FXCM, EURUSD AFX, tá? E aí, quando eu for operar, eu posso ou conectar pela AFX ou eu posso conectar pela FXCM, tá? É indiferente, beleza? Tem um outro detalhe aqui, cara. Vocês vão ter que, na hora de operar, tomar cuidado para, se vocês estiverem operando por MetaTrader, não pode ser 2 MetaTrader, tá? Então, se você tiver, se as corretoras oferecerem MetaTrader, você vai ter que pegar o MetaTrader 5 de uma e o MetaTrader 4 de outra, tá? Por que que eu escolhi FXCM nesse caso? Porque a FXCM opera com API. Então eu não preciso, então eu posso escolher qualquer outro broker que opere com MetaTrader. Tá? Então eu opero pela API da FXCM e aqui no caso da FX eu opero com o MetaTrader deles, tá?
Então é isso aí, vamos lá. Beleza, bonitão aqui. Agora, vamos bater isso aqui com a planilha lá, como se a gente tivesse. Aqui, ó. Beleza, coisa linda, velho. Vamos lá, maravilha. Show. Então, cara, o spreadzinho, o que que acontece, ó? Você fala assim, ah, mas o spread do B é igual, é a mesma variável? É, cara, por quê? Porque quando eu chamo o ativo, eu chamo ele, tá? Puf, instanciei o ativo A. Então, todas as a spread, preço, tudo que vier subsequente é relativo ao ativo A, tá? Tudo, tá? Então, beleza. Esse valor aqui, ó, de comissão, por exemplo, parará, tarará, aqui. Então, ó, tudo, quando eu faço a chamada aqui, ativo A, que é o ERA CDF-XCM. Então, o spread, ele vai pegar, nesse caso aqui está pegando da planilha, mas quando você estiver operando live, ele vai pegar o valor real, tá? O pip cost, tudo mais, ele pega da planilha quando você estiver fazendo backtest, mas quando você estiver conectado, ele pega tudo direto da corretora, tá? Então, quando eu chamo o ativo A, todas essas chamadas aqui é referente ao ativo A. Quando eu chamo o ativo B, tudo é referente ao ativo B, até porque senão o preço seria o mesmo nas duas, tá? Então, o que que eu fiz? Pensando aqui de forma modular, defini o spread de A, certo? Defini o preço de A, tá? Defini a corretagem de A. Beleza. Fui para o ativo B, fiz a mesma coisa. Tá. E aí, inclusive, você começa a perceber que isso aqui, né, a gente poderia montar uma função para isso aqui, né? Concorda? Montar uma funçãozinha, e aí eu poderia. Cara, olha que coisa massa. Se eu não me engano, são o Zorro que você consegue operar simultaneamente até 27 corretoras. Então, ou seja, nós estamos falando de duas corretoras aqui, mas você poderia ter aqui na sua lista de ativos aqui 27 corretoras para o mesmo ativo. Tá? Então, ou seja, as suas chances de encontrar uma ponta de arbitragem, elas seriam infinitamente maiores, tá? E aí, logicamente, não faria o menor sentido você ficar chamando asset A, asset B, asset C e tal, lá, lá. Você simplesmente cria aqui você pode criar um mapa e aí você cria uma função disso aqui, tá? E aí você vai chamando ali o- os seus ativos dentro dessa função, beleza? Você poderia fazer, por exemplo, assim, ó, só para deixar claro o que eu estou falando, tá? Void, sei lá, calcular preço, spread preço, string ativo, aí você vai fazer aqui asset ativo. Aí você teria que fazer tipo assim que na verdade seria melhor fazer isso, mas aí tem que fazer um mapa disso aqui também. Nós vamos pensar só ter que fazer para cada um. Spread, double, spread. Tá? Isso aqui não é a forma mais otimizada de fazer, mas só para ficar claro, tá? Corretagem. A gente teria que fazer assim, ó.
A gente está só iniciando aqui o mapinha, tá? Então, aqui eu poderia simplesmente pensar no seguinte aqui, ó. Certo? Então, aí o que eu faria é, quando eu tivesse aqui dentro, eu rodaria de novo essa função aqui, ó, né? Para calcular esses spreads aqui. Spread preço. Eu posso até tirar isso aqui. Então, ele faria lá para os 27 ativos que eu tenho, tá? E aí depois a gente tem que fazer de novo aqui, comparando um por um. Tá? Basicamente é isso. Uma outra forma da gente fazer isso seria fazer mais ou menos igual eu estou fazendo aqui, ó, nesse outro robô que eu tô trabalhando. É montar uma estrutura, tá? Que é tipo uma classe, e aqui dentro dessa classe eu defini o que cada uma dessas coisas, dessa estrutura vai ter. E aí sim, tá vendo? Ó, essa aqui é a estrutura player. Eu montei um mapa chamado players, tá? E aí, sem querer fugir aqui do escopo da aula, pessoal, mas só para, às vezes, dar uma... Para vocês verem aqui, na verdade. Então, ó, aquele players lá, tá vendo? Ó, ele, se você olhar aqui, cadê o bichão? Tá aqui. Ó, interessante. Então, ó, eu tenho aqui Retrace Complete. Então, se eu vier aqui, ó, vamos ver aqui. Ó, Breakout Price. Aqui. Então, eu consigo acessar o Breakout Price dentro dessa estrutura. Então, aqui a gente faria a mesma coisa, tá? Então, aqui, ó, vamos copiar esse negócio aqui. Aqui, ó. Copiar aqui. Para spread, spread, preço, corretagem. Isso. E mesmo, player. Players, taranã, taranã, vamos ver o que está errado. Players, taranã, taranã, tá certo, é isso aí mesmo. Players, está de mapa, está string, players.
Liga players. Agora, por que que você não quer receber o bichão aqui? Tarará, 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 tarará. Oh, meu pai amado. Lead. Players. Ai, cara, que doideira. Players. Mistério. Qual que é o problema aqui? Nem o operador começou esperando. O tipo de esperando são player. Player. Isso aqui é o quê? Ai, ai. Player. Uma coisa aqui. Struct player. Rapaz, tá? É isso aí mesmo, cara. Agora, por que que ele não quer? Mas, enfim, pessoal, deixa eu, para a gente não delongar tanto aqui, mas a ideia é a gente criar uma estrutura, pô, mas isso aqui tinha que funcionar, cara. Isso aqui tinha que funcionar. Até porque nós estamos falando do... Ah, eu já sei o que está acontecendo já. Vamos ver se está aqui dentro. É isso aqui. Ah lá, players, isso aí. Tá, beleza. Ele tava buscando a outra. Então, aqui que a gente vai fazer. Pronto, spread. Ficou mais organizadinho agora, né? Então, aí o que que acontece? Então, essa aqui seria a forma de vocês conseguirem operar todos os ativos ou operar o número de ativos de forma dinâmica, sem você precisar ter que ficar tem que sempre vai ter que ficar chamando asset A, asset B, pananã, 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 entendeu? Sempre você ficar fazendo todo esse movimento. Logicamente que depois você vai ter que fazer um, fez um while aqui, você vai ter que fazer um while de novo, tá? De ativo com ativo, ou seja, você vai ter que comparar todos os ativos, vai ter que fazer um while dentro de outro, então você vai ter que fazer mais ou menos assim, ó. Vai ter que fazer aqui, ó, um while, vai ter que fazer mais ou menos isso, tá? Então aqui você vai estar com um ativo X comparando com o ativo X, tá? Então você vai comparar, por exemplo, ó, quer ver que interessante? Tanana, ativo 1, então é asset. Então, aqui você vai fazer o seguinte, então, você vai fazer tipo player, ativo 1, menos player, asset, ponto preço, ponto preço. Para você calcular o quê? Essa diferença aqui, ó. E aí, com essa diferença calculada, mano, dá até pra fazer assim, quer ver que massa? Cadê?
Eu falo que programação, cara, é o mais próximo, por enquanto, que o ser humano pode chegar de ter superpoder, cara. Você consegue fazer muitas coisas ao mesmo tempo. Olha que interessante. Então, a gente transformou aquele código de um ativo para um código de vários ativos com uma pequena modificação, tá? Então, ou seja, agora eu calculo o spread e o preço de todos os meus ativos, tá? Depois eu comparo todos os ativos entre eles. Tá? Então, ou seja, eu estou fazendo um loop na lista de ativos, e aí para cada ativo eu faço um loop entre eles de novo. Tá? E aí aqui eu faço a operação. Então, ou seja, se eu tenho uma diferença aqui, se eu tenho uma diferença, vamos pensar aqui na abertura da operação. Tá? Abertura da operação. Então, se eu não estou, ó, se eu não estou vendido, ou seja, isso aqui é tipo num short, tipo isso, tá? Opa. Tá. Se eu não estou vendido, na verdade, que é num short. Esse aqui ele está falando o seguinte: se eu estiver vendido aqui, ó. Isso aqui na verdade é a saída da operação. No open short, não. Se eu tiver. Tá, beleza, aqui, ó. Aqui é a entrada da operação. Aqui são as entradas. Entradas. Tá? Se eu não tiver vendido, tá? Se eu não tiver vendido no ativo que eu chamei no ativo A, que foi o ativo que eu chamei primeiro, se eu não tiver vendido nele e a diferença for maior do que o gatilho, o que que eu faço? Eu vendo o ativo mais caro e compro o ativo mais barato, tá? Se eu não tiver agora é o contrário, tá? Se eu tiver um spread negativo, ou seja, agora se eu estiver recebendo, tá? Então, ou seja, o que que eu vou fazer? Eu vou comprar um e vou vender o outro, conforme a gente viu aqui, ó. Esse código aqui é só a tradução do que a gente discutiu aqui na planilha. Então, ou seja, se eu não estiver comprado, se eu não estiver operando ainda, tá? E eu tiver uma diferença favorável, maior do que, se a diferença for maior do que o meu gatilho, então eu faço a operação. E aqui são as saídas, tá? Gatilho de saída. Então, se eu tiver vendido e a minha diferença for, nesse caso aqui, menor do que o gatilho negativo, eu zero a operação. E aqui, se for, porque aqui eu vou estar recebendo, né? Então, aqui, ó, eu entrei, ó, vendo o ativo mais caro. O que que acontece? Quando eu vendo o ativo mais caro, eu recebo. Recebi, tá? E aqui eu estou zerando a operação. Aqui eu quero receber de novo, tá? Que foi o que a gente discutiu aqui. Eu fecho a operação, tá? Então, basicamente é isso. Então, pessoal, o maior trabalho aqui, neste caso, o que que é? Não é o código. O maior trabalho aqui é encontrar as corretoras. Esse é o maior trabalho, encontrar as corretoras e posicionar os VPS nos locais corretos. Este aqui é o maior trabalho, tá? E eu te falo que, cara, vale a pena. Vale a pena, inclusive, o seguinte, eu diria que, inclusive, vale a pena um esforço conjunto por exemplo, juntar um grupo de pessoas, tá? Com esse intuito, montar uma offshore para fazer isso. Tá? Monta uma empresa lá fora, se você não quiser fazer sozinho, porque daí o que acontece? Você consegue distribuir o trabalho, alguém escreve o código, alguém vai atrás das VPS, alguém entra em contato com a corretora, tá? Todo mundo faz os fund das contas, pode montar uma conta PAN, ou seja, que é aquela conta que tem uma conta principal, então imagina só, então, nós estamos aqui em 5 pessoas, né? Então, digamos que nós decidimos que nós vamos fazer essa empreitada juntos aqui. Então, Gabriel vai ficar responsável por entrar em contato com o pessoal da corretora. O Thales vai ficar responsável por ver a questão do offshore. O Martins vai ficar responsável por conseguir dados históricos. Eu vou ficar responsável enfim, por escrever o código. Ou cada um fica responsável por uma coisa. E o que acontece? A gente tem uma conta principal.
Nessa conta principal, digamos que a gente depositou lá $500 nessa conta, tudo. O que essa conta vai fazer? Essa conta ela vai servir somente para... Nessa conta a gente opera com lote mínimo. Essa conta ela vai servir somente para dar o gatilho para as outras contas. Aí tem a minha conta, a conta de cada um com o seu dinheiro na sua conta, certo? Quando essa conta principal disparar a ordem, ela opera para todas as outras. Ou ainda, a gente pode fazer como a gente viu aqui, né? A gente pode fazer com que o Zorro opere em todas as contas de uma vez só. A desvantagem disso é que eu não vou conseguir operar nas 27 corretoras olhando para todas, porque eu vou ter que aí dividir, vou ter que mandar uma ordem para várias ordens para a mesma corretora. Então, eu vou perder essa liberdade de 27. Dessa forma, quem faz a execução é a corretora. Então, eu executo e a corretora executa ao mesmo tempo, tá? Então, uma ordem é tipo um copy trade, viram várias ordens, tá? Então, isso aqui é um negócio que vale a pena, porque o maior empecilho aqui, como vocês viram, não é o código, não é o código, tanto é que não tem fator de otimização, não tem nada. O maior fator aqui é a infraestrutura, beleza, galera? Então, é o seguinte, olha o que eu vou fazer. Esse código que eu escrevi aqui agora, eu não tenho certeza se isso aqui está certo, tá? Mas, de qualquer maneira, como curiosidade, eu vou mandar esse código para vocês assim, tá? Vou dar um Ctrl Z aqui, voltar ao código original e mandar o código original para vocês também, tá? Então, hoje, qual que foi Deixa eu tomar uma água aqui, que o negócio afogou, peraí. Então, pessoal, qual que foi Eu quero, essa não vai ser a única aula de arbitragem, tá? Nós vamos passar por outras aulas de arbitragem. Do meu ponto de vista, tá? O ponto de vista é como que tem quem está há algum tempo no mercado. Aqui, arbitragem, long short e modelo por fatores. É onde o dinheiro é feito no mercado. É aqui, são nesses 3 pontos. Então, hoje nós batemos arbitragem simples entre corretoras, tá? Na quarta-feira, continuando o tópico, como vocês vão ter aí um tempo, aí final de semana, e para digerir tudo isso, continuando o tópico, eu quero falar sobre o quê? Eu quero falar agora sobre arbitragem em ativos em que a gente consegue fazer a composição, igual eu falei, tá? Operar, por exemplo, euro-dólar, o USD-JPY e o euro-JPY, operando os 3, porque com 2 você forma o preço de um terceiro. Então, cara, olha que coisa maluca. Eu consigo, vamos pensar no cenário de 27 corretores, então eu consigo fazer essa busca de que 2 ativos formam o preço de um terceiro, então eu posso comprar numa corretora A, o ativo A, vender na corretora D, o ativo B, e comprar na corretora Q, o ativo C, e fazer essa fecha aí dos 3 ativos, de 2 ativos, cara, não sei se vocês estão lembrados disso aqui, mas só para não ficar perdido, é que, por exemplo, com euro USD, estão vendo a tela aí, né? Aqui, ó, deixa eu pôr aqui. Com euro. Pessoal, só dá um okzinho no chat aí se vocês estão vendo essa tela aqui, porque para mim que ficou confuso aqui o Excel. Beleza, então. É o seguinte, então, por exemplo, ó, eu tenho euro USD. Então, vamos sempre pensar no seguinte cenário aqui, ó. Euro USD. Tá? USD JPY. Então, nós temos que sempre que pensar aqui que é uma operação oposta da outra, tá? Se eu estou comprado aqui, eu estou vendido aqui. E se eu estou comprado aqui, eu estou vendido aqui. Eu estou vendido aqui, certo? Então, vamos pensar o seguinte. Cara, se eu estou comprado em euro-dólar e se eu estou comprado em USD JPY, quer dizer que eu estou comprado em euro, vendido em dólar. Eu estou vendido em dólar e aqui eu estou comprado em dólar. Então, ou seja, estas 2 operações aqui, se elas forem feitas no mesmo financeiro para o dólar, eu estou
não estou exposto mais ao dólar. Eu, na verdade, passo a estar exposto a outro ativo, ao euro JPY. Então, ou seja, por quê? Aqui matou... Isso também não exagera, né, velho? Aqui matou com aqui, certo? Então sobrou este cara para mim aqui, ó. E este euro JPY, ele tem um par, ele negocia. Então, ou seja, a gente passa a negociar não só euro-dólar com euro-dólar, ou no caso aqui, euro-JY com euro-JPY, mas a gente passa a negociar a criação sintética de um ativo. Logicamente que o custo aqui ele vai ser maior, mas abre uma outra possibilidade. Como a gente viu, como é um mercado que aceita uma alavancagem, é um mercado que apesar da liquidez de 5 trilhões ser fantasiosa, tem uma liquidez gigantesca, tá? É um mercado que, porra, cara, nós estamos falando aqui a gente tinha falado aqui de 10 ativos aqui nesse, o que era aqui? 10 ativos. Então a gente passa a falar num cenário de, puta, cara, a gente passa a falar num cenário de praticamente 30 ativos. Por mais que o custo seja maior, mas eu aumento muito a minha possibilidade. Então, de novo, como eu já te falei diversas vezes aqui, vou voltar a repetir. O mercado quant não é sobre otimização. O mercado quant não é sobre uma super estratégia. O mercado quant é sobre o universo de busca. É a sua capacidade de escrever código eficiente e rápido o suficiente para que você consiga, por mesmo que seja um cruzamento de média móvel, procurar esse cruzamento de média móvel em 1 minuto, 5 minutos, 2 minutos, 3 minutos, 8 minutos, 1 hora, 2 horas, uma semana, um mês, para uma cesta de 300 ativos. Tá? Esse é o diferencial do carinha do robô do cara que é o trader quant. Essa é a diferença, tá? Então, na próxima aula, a gente vai abordar isso aqui. E talvez, pessoal, até para a gente já, já passando o que pode acontecer na semana que vem, eu vou viajar amanhã, eu preciso ir no meu consulado espanhol, meu sobrenome é Hermoso, né? E eu preciso ir no consulado espanhol, ver a questão do meu passaporte, e talvez eu volte na quarta-feira, né? É para voltar na terça, mas talvez eu volte na quarta. Então eu aviso vocês que talvez a nossa aula fique para quinta-feira, tá? Realmente por força do acaso aí, e como eu não, todo o meu material está nesta máquina aqui, tá? Eu não consigo levar um notebook, que foi diferente como eu estava agora em Campo Grande, estava num apartamento de um amigo lá. Então, mas eu aviso vocês, tá? Então, qual que é a gentileza que eu peço para vocês agora, galera? Sim. A gentileza que eu peço, galera, pega isso aqui agora, estuda, não o código em si, mas estuda o entendimento do que eu passei aqui, se preciso, reveja o vídeo, eu vou passar a planilha para quê? Nós estamos chegando na metade da mentoria, certo? Então, eu falei no começo que não existe pergunta estúpida, e realmente não existe. Mas existe pergunta que não precisa ser respondida. Existe pergunta que você pode exercitar a sua capacidade de busca. Tá? Então, aqui, é importante que você agora exercite essa capacidade de busca, que você, cara, compreenda isso aqui, que isso aqui é muito simples, mas é importante que você compreenda para quê? Para que quando é que a gente chegue na próxima aula, quando os assuntos começarem a ficar mais avançados, porque a partir daqui os assuntos vão começar a ficar um pouco mais avançados, tá? Então eu vou começar a falar agora de arbitragem com 3 ativos, a próxima arbitragem é com 3 ativos também, falando em rolagem de dólar e de índice, tá? Depois a gente vai falar de modelos de fatores, e depois a gente vai falar um pouco de análise fundamentalista, utilizando a criação de um indicador, tá, com dados fundamentalistas para viabilizar operações de curto prazo. Tá? Então, ou seja, um exemplo. Lembra que eu falei aqui do swap positivo, do euro-dólar e tal? Então, digamos que você tem um cenário em que você está recebendo swaps,
comprado. Se você fica comprado no euro-dólar, vamos ver até uma coisa aqui. Deixa eu ver um negócio aqui, que aí eu vou falar para vocês com certeza. O que acontece, cara? Então, imagina só o seguinte cenário. Se eu estou comprado, ó, aqui, ó, o euro-dólar agora, swap. Então tá aqui, ó. Forex. Porque não tem a tabela aqui, mas de qualquer forma, hoje a taxa de juros dos Estados Unidos ela está maior que a taxa de juros da União Europeia. Então, ou seja, se eu ficar vendido no euro-dólar, eu vou ficar recebendo swap positivo. Então, qual que seria, só para dar uma introdução dessa questão de indicador fundamentalista, pensando em Forex, qual que seria a abordagem lógica para isso aqui? A abordagem lógica seria só operar vendido no euro-dólar. Não procurar operação de compra, só procurar operação de venda. Por quê? O mercado do Forex ele é um mercado extremamente estacionário, ele é um mercado extremamente de retorno à média. Tá? Por mais que ele faça uns movimentos bizarros que quebra todo mundo no caminho, mas ele tende a voltar a um equilíbrio. Por quê? Porque nós estamos falando não de coisas imaginárias, mas nós estamos falando de dois blocos econômicos, né? Nesse caso aqui nós estamos falando de Estados Unidos e União Europeia. Então, um momento vai estar melhor que a outra e tal, mas a tendência é que existe uma balança econômica no consumidor e tal, enfim, mas que ele tende a se equalizar ao longo do caminho, né? Então, ou seja, às vezes, se você não está alavancado, não faz sentido você estopar a sua operação. Por quê? Se você está vendido, você está recebendo, enquanto não houver uma diferença de taxa de juros, a chance de você vendido e o preço voltar ao seu favor é muito grande. Por quê? Porque o fluxo de capital está ao seu favor. Então você está falando que, por mais que você vendeu a 10 e está a 11 agora, neste caso faz sentido vender de novo. Por quê? Porque o preço ficou mais interessante. Neste caso, realmente ficou mais interessante, porque você tem uma taxa de juros te pagando para você segurar essa operação. Né? Na verdade, você está financiando alguém, tá? Você está tomando o risco de alguém e você tem uma economia falando que você está na direção certa. Então, é só um dos pontos aqui. Então, nós vamos fazer isso para o mercado brasileiro. Tá? Então, ou seja, vamos criar indicadores fundamentalistas para que a gente crie filtros de operação para os nossos trades de curto prazo. E, ao mesmo tempo, esses mesmos indicadores fundamentalistas, eles servem para a gente fazer nossas operações de fatores, baseadas em fatores, tá? Que é mais ou menos parecido com o que a gente viu na distorção de Bohr. Beleza, pessoal? Então, ó, o conteúdo que eu tinha para passar hoje é esse. Os pedidos que eu tenho para vocês são esses, que vocês agora, a partir daqui, tenham menos dúvidas em relação ao Zorro, porque no final das contas o Zorro é o menos importante aqui. Tá? O mais importante é eu entender todos esses conceitos. Toda essa primeira parte que eu passei da mentoria foi justamente para que vocês entendessem a ferramenta do Zorro e tal. Agora, a partir daqui, nós vamos bater firme mais em conceitos de trade quant, tá? Beleza? Então é isso, pessoal. Alguém reclama, não foi uma reclamação, mas foi o Gabriel falou que ele está tendo dificuldade com C++. Cara, vai fundo, porque o que acontece? Tenta, porque você vai ver que os conceitos, depois que você pegou ele aqui, você consegue aplicar no Python, onde você quiser. Mas o importante é ter o conceito em mente, tá? Eu já expliquei que o negócio do Zorro é porque o Zorro dá a possibilidade de a gente ampliar o nosso ambiente de busca. Sem ser muito prolixo, pessoal, e para não estender muito, nós estamos aí com 1h40 de aula, eu quero saber se, dentro do conteúdo de hoje, vocês têm alguma dúvida, alguma coisa que não ficou claro, para que a gente saia dessa aula claro, tá? As coisas claras para que na próxima aula a gente possa
fazer uma revisãozinha rápida do que a gente viu hoje aqui, às vezes bater algumas dúvidas, mas que a gente já possa bater pesado no próximo conteúdo. Então, beleza. Manda bala, Martins. O ideal, acho que seria o seguinte, cara, a gente ter pelo menos um ambiente, não sei quem tinha falado, acho que alguém falou no grupo, e seria interessante a gente montar um ambiente de teste para que a gente possa testar todas essas estratégias, né, e abordagem, né, bacana, sem dúvida alguma. Eu acho que seria interessante, porque assim, eu acho que a maior dificuldade hoje, acho que é pegar realmente o código e colocar para testar, né? Eu acho que é uma das maiores dúvidas e a dificuldade de pegar essa abordagem é não conseguir testar de fato, né? Não, cara, inclusive eu fiquei devendo aí os dados de TIC. Quer dizer, eu odeio ficar dando desculpa, mas eu tô com essa questão dos meus meninos novos aí, que, vou te falar, às vezes dá um trabalho extra, cara. Eu imagino. É, eu vou, eu vou desligando essa aula aqui, eu vou mexer com essa questão dos tiques aí para a gente ter esses dados históricos, né? Mas o ideal, cara, neste caso aqui dessas arbitragens, falando desse código aqui, tá? O ideal seria colocar para rodar, mesmo que numa conta demo. Aí abre uma conta demo aí na FXCM, em outro broker que tenha MetaTrader e põe para rodar aí para você ver o negócio acontecendo, sabe? Diminui aqui a questão diminui, cara, a questão dos gatilhos, sabe? Como põe uma coisa menor, mesmo que exista, que vá dar prejuízo à operação, mas só para você ver o andamento, como é que funciona, entendeu? Uhum. Até para validar, para ver se, por exemplo, cara, eu sou um ser humano, né? Então, o meu código ele está passível de erro, tá? Então, inclusive, só para adiantar, não é o caso desse aqui, tá, pessoal? Mas, inclusive, teve uma aula aí que eu introduzi um erro proposital, né? Eu até depois mostrei para vocês, mas não é o caso desse aqui, tá? Mas é interessante, cara, bater o olho aí e tal, entender cada uma das coisas, entender essa questão dos gatilhos e tal, tudo mais, e põe para rodar, tá? Põe para rodar. Às vezes, se você sentiu aí que tem duas corretoras legais e tal, cara, vamos pensar em US$ 50, nós estamos falando de R$ 500, né? Coloca US$ 50 em uma, US$ 50 em outra aí, e pelo menos para ter o feeling da coisa, né? Porque cara, vou te falar assim, eu pessoalmente sou muito contra a conta demo, muito mesmo. Eu sempre acho que o cara que é trader, colocar dinheiro para testar o trade dele faz parte do investimento, né? Faz parte faz parte do negócio, né? Às vezes o cara roda numa conta demo e às vezes o feed da conta demo não é o mesmo, porque o cara não gera, né? Quando você executa uma ordem numa conta demo, você não gera toda essa cadeia de ordem que eu expliquei para trás ali, né? Então, você acaba que se engana um pouquinho, tá? Então, é interessante, coloca para rodar isso aqui, valida o código, tá? Valida o código, pessoal, eu vou passar aqui, mas sem o while aqui, vou passar o normalzinho, tá? Dois ativos, valida isso aqui. Quando isso aqui estiver redondo, passamos para a próxima etapa, tá? Vamos focar aqui agora, Martins, em criar esses dados de TIC. Para o euro, para o dólar, para o Forex, eu tenho, deixa eu ver, cara, eu tenho dados de TIC. Deixa eu ver, cara. Deixa eu falar. É muito dados de TIC que eu tenho. A questão do Forex, Léo, tem muito swing trade, tem muita derrapagem no Forex, nessa questão de arbitragem, assim? Peraí, cadê? Peraí. Fala de novo aí. A questão do Forex. Certo. No Forex tem muito swing trade, tem muita derrapagem no Forex. Então, cara, Como é que você faz a arbitragem? quando você, aí tem aquela questão dos tipos de conta, né? Quando você tem
o cara te garante um spread lá, às vezes o cara te garante um spread. Então, por exemplo, você não tem corretagem, mas o cara te cobra um spread fixo de 1,5 ou 0,9, como a gente viu ali. Você sempre vai pegar esse spread, sempre. E aí o que você precisa procurar é o seguinte, essas corretoras que estão em Londres e tal, tudo mais, antigamente tinha uma coisa chamada Recode. Não sei se você já ouviu falar disso aí, cara. Recode basicamente era o seguinte, o cara, ele... Cara, o cara, ele simplesmente recebia sua ordem e operava em cima dela, tipo um front running, sabe? Por exemplo, o cara é broker na corretora, o cara fala, compra aí 10 milhões de Petro, e tá R$ 20. O cara compra na conta dele antes, depois sai tomando no mercado, entendeu? Então, antigamente você tinha muito essa questão de recruit e tal. Ó, olha o que os caras da FX Pro estão falando aqui. A questão de recruit ocorre com execução instantânea, apenas quando a corretora não consegue te dar a certeza ao confirmar o trade a certo preço, o ask price. Então, por exemplo, uma forma de você garantir que você não vai ter recoach e você não vai ter slippage nesse tipo de operação, é você sempre você operar no Zorro com preço. Tá? Então, quando você for fazer por exemplo, uma intershort aqui, você faria mais ou menos assim, ó. Nós estamos falando do ativo lá. Nesse caso de bater no preço, a gente pode pegar a seguinte situação, de uma corretora ela aceitar um preço e a outra não. É, Né? E a gente fica é, apenas em uma. o problema disso aqui é exatamente isso. Disso aqui é de, por exemplo, da sua ordem não ser executada. Entendeu? Esse é o problema. Da sua ordem aqui não ser executada. Só que pensando assim, ó, se você pensar aqui aqui a gente está falando de feeds de preço diferente, né? Falando do feed da corretora A e feed da corretora B. Tá? Então, esse preço aqui, ele veio, ele veio da corretora B. Então, esse preço aqui, ele existe, tá? E aí, o que acontece? Quando você está você está rodando dentro da função TIC, não existe outro negócio ainda. Entendeu? Uhum. Não chegou outro preço ainda. Tá? É isso. Agora, cara, tem slippage? Pô, tem, cara. Acho que tem. Principalmente quando você pega aqui, uma coisa que o Gabriel perguntou aqui, momentos de alta volatilidade, como dados, como, por exemplo, dados econômicos. O que acontece? O cara que é o provedor de liquidez, o que esse cara faz? Às vezes o cara tira a liquidez da pedra. O que você vai fazer? Só que o que acontece? Num caso para a gente aqui do cara tirar a liquidez da pedra, nunca vai dar gatilho. Nunca vai dar. Entendeu? Porque o que acontece é, quando um cara, por exemplo, pensando aqui, ó, vamos pensar aqui, que esse cara aqui tá, ele tá garantindo esse preço aqui, ó, 1,7481. De repente, cara, saiu, só para ficar aqui, ó, só para pegar o valor aqui. Tá? Então, nós estamos falando aqui de 0,01 pips, está dando aqui, né? Eu estou considerando aqui como se eu tivesse aqui, ó, né? Só para mostrar o que eu fiz aqui. Então, isso aqui é a compra, isso aqui é a venda, né? Então, só para a gente ver a diferença. Então, por exemplo, se a gente tiver um cenário, e aqui o spread aqui, o que seria? O spread aqui, ó, a gente teria esse spread, certo? Se acontecer um cenário de, por exemplo, esse cara aqui, ele cancelou as vendas dele aqui, e a melhor venda agora passou para 1,08. Tá vendo? A gente não tem o nosso gatilho de saída ele explode, porque o spread aumentou. Então, Uhum. neste caso aqui, a gente está protegido disso. Tá? Agora, quem sofre com isso aqui é a corretora.
O que é uma coisa que tem que às vezes ficar atento e tal, tudo mais, por exemplo, quando começa a aumentar o volume disso aqui, que é coisa que eu tive esse tipo de problema. Quando você começa a aumentar o volume e você começa, dependendo do broker que você está operando, os caras vão começar a encher seu saco aqui, tá? Na hora de você sacar, os caras começam a te limitar, enfim, e você acaba tendo que trocar de corretora. Então, o negócio de você pegar uma corretora, principalmente corretora em Londres, é que esse tipo de coisa não ocorre. E outra coisa, como é um mercado extremamente regulado, o mercado de Londres, se você sentir que você foi prejudicado de alguma forma, você tem como correr, para onde correr, entendeu? O que acontece às vezes você não vai conseguir abrir corretora, abrir conta em Londres, se você não tiver se você não for cidadão europeu ou se você não tiver uma offshore, tá? Mas, o que eu falei, dependendo dos volumes financeiros que você começa a operar, faz todo sentido ter uma offshore, inclusive para questão de imposto, tá? Faz todo sentido. Então, isso aqui é uma máquina de fazer dinheiro, tá? Isso aqui, esse tipo de operação aqui é uma máquina de fazer dinheiro. Principalmente quando você passa a envolver mais de uma, não apenas duas corretoras, mas várias corretoras. Deixa eu ver uma coisa aqui. Então, uma Tá. outra curiosidade, você falou que a gente consegue utilizar mais de 20 corretoras no mesmo código, correto? 27, se eu não me engano, cara. E como é que a gente faz para utilizar, sendo que não tem como a gente utilizar, por exemplo, dois MT5 ou dois MT4? O restante é tudo API? Foda, cara, isso é um problema, cara. Aí você vai ter que procurar corretora que tenha API. Essa é uma dificuldade. Ou o que você pode fazer também é o seguinte: o que você pode fazer, por exemplo, deixa eu ver onde que tá. Aqui. Estava pensando aqui, as corretoras do Brasil, então, principalmente, a gente vai ter uma maior dificuldade em relação a isso, no caso, né? Cara, vai, mas aí você pode fazer isso aqui que eu vou te mostrar. É o seguinte: ao invés de você comprar é, várias VPS, você pode comprar um servidor. Você pode comprar um servidor Linux, certo? E aí dentro desse servidor Linux, você instala tipo um negócio chamado Virt, ou Virt Manager, que é isso aqui, ó. Que é simplesmente para você criar suas próprias VPS. Então, ou seja, da mesma máquina, você consegue ter várias VPS, você consegue ter lá as suas máquinas virtuais, tá? E aí, você pode, por exemplo, você pode abrir na VPS 1. Aí na VPS 1, cara, você vai abrir o MetaTrader é, da corretora X, tá? E aí você recebe cotação para essa corretora. Puta, mas isso aqui vai ser um problema também, mesmo assim, cara. Porque não é só execução de ordem. Tá dando uma lida, eu tinha visto que tem a Cara. possibilidade de utilizar vários ovos dentro da mesma máquina e comunicar entre eles. Isso está ativo ainda ou Tá, já... cara, o problema é só o seguinte, deixa eu ver aqui, uma coisa aqui. Deixa eu ver se eu não tô viajando aqui. Quer ver? Ah, não, é isso aí, cara. É isso aí, ó. Tá certo. Ó, o que você vai fazer? Ó, você pode ter, por exemplo, você pode ter MetaTraders de corretoras diferentes, desde que eles rodem em instâncias diferentes. Então, por exemplo, esse cenário aqui, ó, você tem um MetaTrader aqui, e aí outro MetaTrader aqui, tipo, de outra corretora.
Então, só vai conseguir fazer isso quando essa corretora tiver white label, né? Você vai pegar a corretora 1, aí você vai pegar a corretora 2, tá? Aí você consegue ter esse cenário aí de vários MetaTraders, tá? Entendi. Tá? Exatamente, cara. Ou você pode fazer o que eu estava sugerindo aqui, você ter uma máquina em que você concentra todas as suas VPS e aí você separa todos os operacionais ali dentro, tá? Então tem a máquina 1, a máquina 2, máquina 3 e tal, enfim. Aí, no caso, conectaria cada VPS no jogo? Não entendi. É, É, né? né? É. Entendi. Você conecta, tipo, por exemplo, conecta numa máquina, conecta em outra, e aí você abre, em cada VPS você abre um jogo, às vezes com meta diferente, ou com APIs diferente, e você consegue fazer esse operacional para, às vezes até para não sobrecarregar a mesma máquina, né? Entendi. Tá, Entendi. tá vendo aqui? Aqui tá operando com, ó, eu tenho 3 Zorro aqui nessa máquina, então, isso aí. Ficou claro aí? Martins, qual que é o seu nome, cara? Eu chamo de Martins. Oi? Qual que é o seu nome mesmo, cara? Meu nome é Thiago, Thiago Martins. Tiago Eu Martins, prefiro beleza. Martins, né? Beleza, tranquilo. Pô, maravilha, cara. Ô, Thiago, puta, cara, às vezes parece que deu uma. Não sei se piorou ou se clareou aí. A Não, explicação valeu, agora. valeu. Beleza, Valeu. Uhum. beleza. Inclusive tem uma, tem um cara aqui um dos nossos alunos aqui, que o cara quer montar uma asset. Ele não está aqui hoje, mas o cara quer montar uma asset. Então, o legal disso aqui é que a gente faz um network aí também, né, pessoal? Então, essa questão aí de arbitragem, de broker e tal, às vezes, se alguém tiver interesse de tocar isso aí para frente e tal, quiser um parceiro, tô dentro, viu? Tá? Pode contar comigo aí. Beleza? Fechou. Fechou? Tiagão, Gabriel, Thales. Fechou, galera? Que acha? Maravilha, então, show de bola. Satisfação aí de poder dar essa aula para vocês. E então, pessoal, até quarta, se eu conseguir, não tiver nenhum problema lá no consulado, eu estou indo lá para validar meu passaporte. Se não tiver nenhum problema, quarta-feira nossa aula está de pé. Fechou? Beleza, valeu. Beleza, galera? Fica com Deus aí. Grande abraço. Vou processar o vídeo agora e subir a aula lá para X-Group. Fechou? E aí, só para, antes da gente encerrar aqui, rapidão, eu tenho aqui, ó, deixa eu mostrar para vocês aqui, eu tenho aqui dados de TIC de Forex, ó. Eu tenho de 2008, eu tenho de 2008 até 2016, tá? É coisa pra cacete, tá vendo? É muito arquivo, tá? Eu vou ver como é que eu faço para eu mandar isso para um lugar que fique tranquilo de vocês baixarem. Às vezes eu queria ter um torrent disso aqui que acho que é melhor. Que aí consegue parar, baixar. Deixa eu ver o que eu faço aqui, que aí essa questão dos tiques do Forex a gente já consegue testar já. Beleza, galera? Beleza. Pô, bom final de semana para vocês aí. Obrigado de novo aí putz, cara, acordar cedo no sabadão, participar comigo aí. Satisfação. Tamo junto. Valeu.